E aí, galera, tudo bem com vocês? O que é isso? Dois vídeos na mesma semana? É isso mesmo! Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo anterior, no final do vídeo anterior, vocês viram que o meu ventilador queimou, que eu precisei comprar um novo. Então, para critério de atualização, já temos um ventilador novíssimo aqui. Hoje não vamos passar por calor. Seguinte, gente, hoje foi o segundo dia de aula, meu período de retorno para as ciências sociais. E como eu tô querendo documentar essa jornada aqui com vocês, eu quero contar um pouco sobre coisas que eu aprendi ao longo desses 3 anos, quase 3 anos de faculdade, e que estão surgindo na minha mente, que eu acho que é muito necessário que quem está entrando agora no curso saiba, quem está entrando agora na universidade, especialmente na área de humanas, tenha em mente coisas que eu aprendi mesmo em relação às disciplinas, em relação a como se portar diante das disciplinas. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, esse aprendizado que eu tive, através de alguns conselhos que me vieram à mente na aula de hoje. Então, vamos sentar aqui e a gente vai conversar rapidinho sobre isso. Como nós já somos íntimos, a gente vai conversar aqui no chão do meu quarto hoje, tá bom? Então, gente, como eu comentei no vídeo anterior, eu tô voltando para o curso de Ciências Sociais depois de quase 2 períodos, né? 2 períodos inteiros, bem distante, e isso acabou me desblocando, né? Pra quem não sabe, desblocar é quando você não está pagando todas as disciplinas que são coerentes ali para o período que você deveria estar. Então, o que tá acontecendo comigo? Eu tô pagando disciplinas de períodos diferentes. Então, eu tô pagando disciplina do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Eu deveria estar no quinto período. Eu tô pagando essas disciplinas para poder voltar para o lugar que eu deveria estar. Eu tô bem animada para esse semestre, mas ao mesmo tempo tá sendo um processo de autoconhecimento muito importante para mim, porque quando eu entrei no curso, eu não tinha possibilidade de me dedicar 100%, né? Eu precisava trabalhar e isso acabou me afastando muito da universidade, muito do curso, porque eu precisava focar em outras coisas, precisava focar em encontrar trabalho e também focar em encontrar uma casa para morar mais perto da universidade por conta da minha saúde mental. E foi isso que eu fiz. Hoje, voltando para o curso, eu percebo que eu já aprendi muitas coisas sobre por que eu não gostava do curso lá no comecinho. E muito disso se deve por conta das disciplinas teóricas. Quando eu me deparei com as disciplinas teóricas do segundo período, é quando a gente começa a entrar nas teorias clássicas da sociologia, da antropologia, eu comecei a me afastar muito da metodologia, né, das ciências sociais. Comecei a me afastar muito porque eu tenho uma mente que funciona de um jeito muito diferente do que as disciplinas e do que os professores se propunham a explicar. O que isso quer dizer? A minha mente funciona muito no que é certo, no que é errado. No curso de Ciências Sociais, isso é uma coisa que é completamente destruída. Isso é uma coisa que não existe. Não existe certo e errado, não existe essa teoria é certa, essa teoria que é menos certa. A gente começa a desenvolver um raciocínio muito mais diverso, muito mais amplo, e isso para mim é um desafio muito grande até hoje. Eu sempre soube que o nosso dever principal no curso é ler os textos, chegar lá, debater os textos, escutar a aula do professor, da professora, fazer as provas, aprender a escrever. Isso é uma das coisas que eu quero conversar hoje com vocês, que foram se desenvolvendo ao longo da minha cabeça, ao longo do tempo, na minha cabeça. Achava que era só ler os textos, até que ler os textos começou a se tornar algo muito cansativo e eu deixei de fazer isso e fui me desanimando com o curso, porque se você não lê o texto da aula, você não se interessa minimamente pelo assunto da aula, em estar ali, se você não tem uma mínima motivação, que pode não ter nada a ver com o curso em si, para estar ali, isso vai te manter para baixo, isso vai te desmotivar, isso vai tirar todo o sentido das suas aulas, isso vai tirar toda a sua concentração. Isso foi uma coisa que eu me deparei e me deparo até hoje, mas hoje já com outro olhar, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Então hoje eu vou ser a sua fada madrinha das ciências sociais para te ajudar a aguentar todas as disciplinas do semestre, dar dicas do que você precisa fazer para transformar o seu estudo numa coisa muito mais tranquila, fácil, dinâmica e boa para você, que é uma coisa que eu tenho aprendido aos pouquinhos e tem sido um período de descoberta muito gostoso agora, né, que já passou toda a tormenta. Que eu quero falar para você essas coisas para que você entenda, se você estiver passando por isso, é normal, certo? Então, o primeiro conselho, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo: não falte a primeira aula.
não falte a aula introdutória. Quando a gente vai começar o semestre, geralmente os professores vão se apresentar, vão falar sobre eles e vão falar sobre a ementa do curso. Você ter esse primeiro contato com o professor, a primeira impressão que vai ficar sobre aquela disciplina para você. Então, não falta essa aula, porque nessa aula você vai entender como que o professor fala, você vai entender como que o professor avalia. Quando eu digo como que ele fala, é como que ele ou ela explica, tá? Então, como que ele explica, como que ele avalia, como que ele reage ou ela reage a perguntas durante as aulas, como que é a dinâmica e quais assuntos vão ser tratados naquela disciplina, porque todo curso, né, toda disciplina tem uma ementa básica, mas que os professores podem e vão adaptar aquilo que eles acham mais coerente para o entendimento daquela turma ao longo do semestre, certo? Então, geralmente os cursos têm um programa, mas eles vão adicionando leituras adicionais ali, que podem ser mais atuais, que podem ser de autores diferentes, que podem ser de autores que têm uma linguagem um pouco mais simples. E isso você só vai ter um contato um pouco mais aprofundado, inclusive para tirar suas dúvidas, no primeiro dia. Então, a minha primeira dica é: não falte o primeiro dia. Segunda dica: anote o que você está pensando da aula em algum lugar. De preferência, em um lugar que seja ou no seu notebook, seu tablet ou num caderno. Seja um bloco de anotações geral, que não seja uma rede social, certo? Que não seja o seu WhatsApp, não vale o WhatsApp. Vale bloco de notas? Vale. Mas não vale o grupinho que você criou só com você no WhatsApp para fazer as anotações da faculdade. Não vale. Sabe por que eu digo que isso não vale? Gente, uma coisa que eu percebi, passei 2 períodos longe da faculdade, voltei, e agora todos os professores falam da emergência que é a inteligência artificial, as redes sociais e o impacto das redes sociais no nosso aprendizado. E nesses 2 primeiros dias que eu tô indo pra faculdade, é uma coisa que eu decidi fazer pra mim mesma, é não pegar no celular durante a aula. Isso é uma coisa que eu tô fazendo pra mim mesma, pra meu foco melhorar e meu desempenho melhorar, porque eu sei que se eu fico com o celular do lado, se eu deixo o celular à vista, se eu deixo as notificações ligadas, eu vou querer ficar vendo, eu vou querer saber o que tá acontecendo, mesmo que seja no WhatsApp, o pessoal do trabalho vai chamar, eu vou querer ver, eu vou querer responder. Eu vou me desviar da atenção do professor e da professora. Pega um bloquinho, o seu notes, pega alguma coisa, o jeito que você usa para anotar, que não seja um WhatsApp. Vai anotando alguns tópicos importantes sobre essa primeira aula. Quais são esses tópicos importantes, Stephanie? Você me pergunta. Vamos lá. Nome da disciplina, nome do professor, se você já não conhecia esse professor, então é muito importante você, por exemplo, na aula de hoje, eu vi uma professora que eu nunca tinha visto antes no departamento, então eu anotei lá o nome dela. Fulana. O que mais que eu anotei aqui? Eu vou mostrar diretamente pra vocês, vou falar diretamente pra vocês o que eu anotei na aula de hoje e que eu acredito que pode ajudar muito. Coloquei o número da sala, muito importante, porque como faz um tempo que eu não tô no ambiente acadêmico, eu estou me esquecendo de muitas coisas. Então eu coloquei o número da sala pra não precisar ficar toda vez entrando ali no plano do site pra ver onde é que tá, especialmente nesse período de matrícula que tá uma loucura. Então eu coloquei o número da sala. Se o professor falar a duração da aula que ele dá. Tá me incomodando falar só ele, mas enfim. Essa professora, por exemplo, falou que ela costuma dar 1h30 de aula, 20 minutos de pausa e mais 1h30 de aula. Se o professor falar isso, maravilhoso. Geralmente a gente pergunta se dá intervalos. Então, eu coloquei aqui só por critério de descontração mesmo. Colocar anotações da minha cabeça no meu caderno, onde ninguém vai ver. E aí, quando a professora começou a se apresentar, eu não anotei nada sobre ela, porque no momento não me interessa, mas se você sentir que aquele professor tem uma coisa que pode te agregar no futuro, anota a área de pesquisa desse professor, dessa professora, que pode ser muito útil para você depois querer consultá-lo. Coisas que eu anotei aqui. O que a gente vai estudar? Geralmente o professor vai botar um slide ou escrever no quadro os tópicos principais daquela disciplina que ele vai abordar. Então eu coloquei aqui. Quando ela desenhou lá no quadro, que quais seriam as principais coisas que a gente ia estudar, eu comecei a pegar tudo aquilo e colocar aqui. Então, qual período a gente vai estudar? A gente vai estudar o período de 1950 até 1980. Meu nariz está coçando muito, gente, me desculpe. E por que eu anotei sobre as datas específicas? Porque eu percebi que essa professora, ela é muito ligada com datas. Então, por que é importante você ir para a primeira aula? Volta àquilo que eu falei. Você vai perceber o que é importante para aquele professor. Seja no assunto, seja na forma de olhar para quem chegou atrasado, seja no que ele está escrevendo no quadro, qual aspecto ele está enfatizando mais? É a avaliação? É a presença? É o conteúdo? É a participação em aula? Então, você vai escrever aqui o que parece importante para esse professor. Para mim, nessa professora de hoje, deu para perceber que ela é muito teórica e que ela gosta
períodos históricos dos acontecimentos. Então eu percebi que saber as datas de certos acontecimentos era importante para ele, eu anotei aqui. Outra coisa que eu fui anotando sem medo de ser feliz: tópicos que eu não conhecia. Como eu tive uma experiência muito ruim nos últimos períodos e nas disciplinas básicas, vi vários conceitos durante a aula que eu não sabia o que significava e fiquei com aquele nó na garganta porque eu não sabia o que significava. Então comecei a escrever os tópicos que ela estava falando lá e que supostamente a gente deveria saber, que eu não sabia. Coloquei vários tópicos aqui e o meu objetivo é o seguinte: ler sobre esses tópicos e fazer fichamento sobre eles. Porque se eu não sei de alguma coisa, eu vou ter que saber. A gente tá nessas disciplinas para aprender os conceitos mais chatos, para lá na frente a gente fazer o que a gente gosta, certo? Faça isso. Se a aula for tipo um resumão dos períodos passados, um resumão de outras disciplinas, você pega tudo aquilo que você ainda não sabe, começa a anotar esses termos, começa a anotar as palavras que você não entende, começa a anotar o nome dos autores que você lembra que teve, mas que não lembra do conceito. Dá uma nova chance se você puder. Comecei a anotar o nome de vários autores, comecei a colocar do lado do nome do autor o conceito principal e a ideia principal que esse autor trouxe de contribuição para a disciplina. Então, por exemplo, Levi-Strauss, eu coloquei do lado, ele vai buscar uma metodologia que iria auxiliar os antropólogos a estudar qualquer sociedade. Um resumo rápido aqui de quem foi Levi-Strauss, para eu entender que eu tenho que estudar Levi-Strauss, eu tenho que estudar estruturalismo. Isto tudo aqui são coisas que eu já deveria saber. Na ponta da língua, eu sei, mas não na ponta da língua. E aqui eu fui anotando conceitos também interessantes que ela trazia de novo. Então, anote conceitos novos que ele, o professor, já vai estar apresentando nesse início de disciplina, para você entender o que daquela disciplina você vai se apegar para poder conseguir passar por ela de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, essa professora botou vários livros e vários conceitos muito interessantes da contemporaneidade que eu gosto, e eu fui anotando, inclusive conceitos que eu gosto de autores que são clássicos que eu não gosto. Então eu fiquei impressionada porque ela falou de coisas que são contemporâneas, que é o que eu entendo melhor, só que falando de autores do passado. Eu fiquei, nossa, eu nunca tinha percebido que esse autor tinha falado sobre isso. Vou pesquisar. E fui anotando tudo isso. Tudo que eu não sabia, os conceitos importantes que o professor vai querer tratar na disciplina, aquilo que o professor considera importante e datas de avaliação. Muito importante você já ter em mente as datas de avaliação, porque isso vai te dar um norte de quanto tempo você precisa estudar para essa disciplina por semana, certo? Num mundo ideal. Isso tudo me fez pensar quem era eu lá no início da faculdade, né? Quem era eu que não sabia o que escrever durante a aula? Quem era eu que não gostava nem mesmo da minha letra? Isso ainda é uma dificuldade minha. Eu não gosto da minha letra, por isso eu tenho muita dificuldade de anotar. Eu sei que eu só aprendo anotando. No começo do curso, eu não sabia nem o que escrever durante as aulas. E eu sabia que era por conta de outros pensamentos que eu estava tendo, de outras preocupações. E a gente é assim, é normal. Mas eu tô trazendo isso aqui para vocês para dar uma ideia do que você pode fazer nesse primeiro contato com o professor. O que você pode fazer nesse primeiro dia de contato com a disciplina. E também, se você não gostar do professor, se você não tiver gostado muito do jeito que ele é, você pode tirar essa disciplina. Geralmente, aqui na faculdade, a gente tem esse tempo, né, de rematrícula para decidir na primeira semana se a gente vai querer aqueles professores na nossa vida ou não, ou se a gente vai querer escolher um outro professor no futuro. Tenho percebido coisas que eu não percebi nos períodos passados. Falando de outra disciplina aqui, para dar um outro exemplo de outra aula. Ontem eu tive outra disciplina e coloquei aqui em cima, nesse mesmo esquema, nome da disciplina, qual era a abordagem do professor. Ele enfatizou que ele ia trazer uma abordagem mais internacional. Aí eu escrevi, abordagem internacional. Colocou lá, vamos tratar de 4 temas principais. Quais são esses 4 temas? Anotei aqui. Ele vai enviar, né, proporcionar esse material pra gente? Vai. Só que, pra mim, eu aprendo na primeira impressão escrevendo. E nesse professor, eu já fui anotando frases que ele dizia. Então, ele falava lá, a sociologia contemporânea surge com os acontecimentos dos movimentos sociais da década de 80. Anotei isso? Então, a sociologia contemporânea surge porque eu sei que eu tenho dificuldade pra entender esse tipo de coisa sozinha. Datas importantes do passado que a gente vai estudar, também anotei aqui. Veja esse padrão, percebe esse padrão? E enfim, nesse professor eu já anotei mais frases e também os tópicos que iremos estudar e coisas que eu não sabia. Eu fiz basicamente a mesma coisa e coloquei o tipo de avaliação. Então, essas anotações iniciais, eu não sei se vocês lembram nos cadernos do governo, nos cadernos comuns de escola, sempre tem na página de matéria a avaliação, o nome do professor, datas. Então, seja lá a forma onde você vai anotar isso, numa agenda, no seu celular,
celular, no bloco de notas, num caderno, no seu caderno mesmo, num post-it. Anote essas impressões iniciais. Acho que é muito importante a gente valorizar esse primeiro contato e entender por que a gente está ali. As disciplinas teóricas, para mim, são muito chatas. As disciplinas teóricas são as que mais me dificultam continuar no curso. Mas, agora, um pouco mais calejada da vida, eu entendo que, por exemplo, para entender o que está acontecendo hoje, especialmente na academia, a gente precisa entender esses conceitos clássicos do que é sociologia, do que é um fato social, do que é esse acontecimento, do que é esse movimento, por que esse movimento de hoje é um reflexo do que aconteceu lá na década de 70, de 80. Eles querem que a gente saiba das coisas atuais? Querem, mas também querem que a gente saiba das coisas do passado, para na hora da avaliação, na hora das pesquisas, na hora dos projetos, a gente poder mostrar que a gente sabe não só do que está acontecendo hoje, mas o que aconteceu no passado que reflete o hoje. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi nos 2 primeiros dias de aula. Eu sei que eu falei muito, mas eu queria muito bater esse papo aqui com vocês. Os vídeos que tem mais engajamento aqui no canal são sobre o curso. Vocês sabem, e se não souberem, só basta pesquisar um pouco, que o curso de Ciências Sociais no YouTube é um curso que tem pouquíssimo conteúdo. Então, eu tô aqui dando meus 2 centavos pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário e conta um pouco pra mim como que é na sua faculdade, como que você faz no primeiro dia de aula e vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.